mãe e o seu filho nessa produção de cestas artesanais. Então você já reparou que a gente vai entrar para falar de artesanato. Antes da Revolução Industrial, as formas de produção nas cidades da Europa eram o artesanato e a manufatura. O que é artesanato? O que é manufatura? Calma, é isso. Artesanato. O artesão domina todas as etapas de produção. Vamos explicar isso melhor mais para frente, mas é isso. O artesão sabe fazer completamente aquele produto dele. Desde pensar o produto até o final, até chegar para você e vender. Desde pensar, fazer e vender o produto, o artesão faz isso. Você está vendo isso nessa imagem. Você tem uma mulher produzindo cestos, estão expostos ali na calçada, e ela mesma faz a venda desses cestos. Então, artesanato. Manufatura, calma, a gente chega lá. Mas ó, mão, fatura, fazer. Fazer com a mão. Ah, artesanato é assim, mas a manufatura vai ter uma diferençazinha para o artesanato. Calma que a gente chega lá na aula de hoje ainda. Ó, então, vamos dar um exemplo bem simples para você entender o que é esse artesanato. O exemplo que eu trago para vocês é de fazer sapatos, a confecção de sapatos. Sapato, irmão, sapato de couro. Então, ó, o sapateiro, ele cria o modelo do sapato, ele pensa na cabeça dele qual é o modelo do sapato que ele vai fazer. Então, ele tem a parte de pensar, desenhar o modelo que ele quer. O sapateiro, a partir de pensar o modelo do sapato, ele vai cortar, costurar e colar o couro do sapato. Então repara que ele tem todo esse trabalho, ele pensou o modelo, aí ele que vai selecionar qual é o couro que ele vai usar, qual é o couro mais adaptado, tem que ficar mais curtido, menos curtido, mais mole, mais duro esse couro. Ele que vai cortar, costurar, ele vai colar esse couro todo no sapato. Mais ainda, o sapateiro, ele é o dono do couro. Mesmo que ele não tenha a vaquinha lá, que foi tirado do couro, mas ele comprou o couro, é dele. Então, esse couro nós chamamos de matéria-prima. Eu nunca lembro o que é matéria-prima. Matéria-prima é aquele produto natural, que vem da natureza, que o homem usa para transformar e fabricar outro produto a partir dele. Então, matéria-prima, matéria-primeira, a que vem da natureza. Então, o couro, a matéria-prima, é do sapateiro. Ele é o dono da matéria-prima. O sapateiro é o dono das ferramentas que ele usa para trabalhar com esse couro. Então ele é o dono das ferramentas. E ele é o dono da oficina, a sapataria. O próprio artesão é dono de tudo isso. O sapateiro, como está no próximo. A oficina, a sapataria, fica normalmente na casa do próprio sapateiro. É a própria casa dele, um quartinho, um lugar ali onde ele faz isso, no artesanato. O sapateiro, ele determina a hora que ele começa a trabalhar e a hora que ele para de trabalhar. O sapateiro é o dono do seu tempo. Ele diz, agora vou começar a trabalhar, vou parar para almoçar, vou voltar a tal hora, vou sair, vou fazer aquilo. Já que o artesão é dono de todas as etapas de produção, olha lá. O artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural. Isso é importante. O artesão pega uma matéria-prima, transforma ela e cria um outro produto a partir disso. Ele, sozinho, pensa e desenvolve o produto e vende o produto. Todas as etapas, uma mesma pessoa fazendo à mão. Normalmente, são fabricados por famílias e a técnica de produção é passada entre gerações. Então, essa técnica passa normalmente de pai para filho, de tio para sobrinho, de vô para neto, mas normalmente um artesão ele tem um histórico na família de outras pessoas antes dele que foram também artesãos. Então, normalmente isso é feito entre família e é passado de uma geração para outra. Na minha família ninguém faz artesanato, mas procura saber, vai que um amigo tem, você consegue aprender, fazer igual, você tem essa... E ele vai te ensinar isso diretamente. Você não vai ter muitas normas para seguir. O artesanato você vai aprender olhando e depois fazendo na prática. Por isso normalmente é passado por tradições familiares. Mas procure um amigo, caso você queira se interessar. Esse tipo de trabalho é praticado desde o Neolítico. Lembram lá do 6º ano? Não lembro nem do que eu comi ontem. Mas lá no 6º ano você aprendeu na pré-história o período Neolítico. Ou Idade da Pedra Polida. Lembra? Então, foi quando os homens poliam pedras para fabricar armas, objetos de caça e pesca, cerâmicas para guardar alimentos e tecelagem de redes, roupas e colchas. Então,
Desde que o homem começou a pegar objetos da natureza, matérias-primas, como está lá em cima, e transformar em outros produtos, ele passou a fazer artesanato. Se esse homem pensa o objeto, faz ele sozinho, é um artesão. Então, desde a pré-história, de um período da pré-história chamado de Neolítico, o homem já faz esse artesanato. Então, repara, a gente tem alguns milhares de anos fazendo artesanato. Então, antes das fábricas, antes das máquinas, já havia produção de mercadorias. Só que essa produção era feita de maneira artesanal. Os artesãos faziam tudo isso. Uma pessoa domina toda a etapa de produção daquele produto. Então, já é uma tradição mais antiga do ser humano. O artesanato. Bem mais antigo. E aí a gente continua para essas duas imagens aqui que a gente tem de objetos sendo usados. Você tem machados ali feitos de pedra, lá do período neolítico. Então repara, tem um pedaço de madeira e tem uma pedra. Produtos naturais que foram transformados para virar um outro produto. Do outro lado aqui, você tem vasos de cerâmica para você. Então aqui, ó, ficou maior na tela para ver melhor. Esses vasos de cerâmica, que são feitos a partir então de argila, de barro, são produtos artesanais. Uma única pessoa pensa o modelo do jarro, do vaso, molda ele com o barro, com a argila, e essa mesma pessoa domina todas as técnicas para fabricar. Se for para vender, ela mesma vai vender. Isso é um artesanato. Então você tem fases diferentes de artesanato. Então desde o começo até como ele é hoje, esse artesanato. Então aqui a gente tem exemplos. Continuando para você, o artesanato ele é mais lento e não é feito em série. Então você não tem vários produtos saindo iguaizinhos, como eu falei. Cada produto é único. Não dá para fazer um monte de coisa em série, porque é uma pessoa que vai fazer todo o produto de uma única vez. Ela domina todas as etapas de produção e ela faz. Ela não depende de outras pessoas para fazer. Essa é a principal característica do artesanato. Então o artesanato surgiu com o domínio do manuseio de elementos da natureza pelo ser humano, como polir pedras, fabricar tintas naturais, esculpir em madeira. Então o artesanato surgiu desde que o homem passou a transformar objetos da natureza, ou transformar matérias da natureza, matérias-primas, em objetos para o seu uso, que facilitem o seu uso. No Brasil, as maiores formas de artesanato estão ligadas à cultura e à tradição de uma determinada região. Por exemplo, isso aí pro exemplo, ó. Por exemplo, ao viajarmos para um lugar, queremos trazer algo que nos faça lembrarmos que estivemos lá. Os produtos artesanais são os que possuem a característica desse lugar. Se você já foi viajar, você já teve essa conversa com a sua família na viagem. Mãe, tia. Artesanato, a produção onde uma pessoa sozinha fabrica tudo. A gente muda agora então para manufatura. Lembra que eu defini no comecinho da aula o que é manufatura? Mãozinha, isso aqui, aí. Mãozinha, e fatura da ideia de fazer, bem a grosso modo. Então fazer com a mão, manufatura. Quer dizer então ali, ó, que é um processo de fabricação de mercadorias que pode ser manual ou usar máquinas. Mas o nome não é manufatura, fazer com a mão, mas pode ter pessoas operando máquinas. Você já vai entender um pouco melhor isso. Quando isso começa de verdade, as manufaturas? Quando que elas começam a substituir o artesanato, que vinha antes? Quando? Depois das grandes navegações, aumentou a procura dos europeus por mercadorias beneficiadas, ou seja, transformadas. Os europeus passaram a querer mais essas mercadorias e os povos das regiões conquistadas pelos europeus também passaram a querer essas mercadorias. Lembra que a gente falou na última aula, que a gente estava falando sobre a Inglaterra conquistar cada vez mais poderes? E foi muito por causa do mercantilismo, que tinha como característica o pacto colonial. A colônia é obrigada a comprar da metrópole. Então, várias dessas metrópoles, países que dominaram colônias, passaram a querer vender esses produtos lá também e ganhar mais dinheiro. Então, há uma procura enorme por mais produtos. E aí, esbarra num problema. Como vender mais produtos se tudo é feito à mão, de maneira mais lenta, artesanal? Demora-se muito para conseguir isso.
Então, ó, os negociantes, eles passaram a reunir trabalhadores em grandes oficinas. Grandes oficinas. O negociante dava a matéria-prima, dava as ferramentas e pagava pelo trabalho realizado. Reparou? O negociante dava. Ele era dono da matéria-prima, ele é dono da oficina, ele é dono da ferramenta e ele paga pelo seu trabalho. Agora o trabalhador não ganha mais o dinheiro por vender o produto pronto. Não. Agora ele ganha o dinheiro pelo trabalho dele para um negociante. Esse negociante é o dono do lugar. Então, parou-se de trabalhar na oficina, na casa do próprio artesão. Ele foi para um lugar trabalhar com ferramentas que não eram mais do artesão, eram do negociante. A matéria-prima, o negociante compra e entrega para o trabalhador fazer o produto. E ainda, o negociante que domina, então, que chefia essas etapas de produção. Os trabalhadores agora, eles passaram a fazer só uma parte da tarefa toda. Então, existe o trabalho todo para fabricar aquele produto. O trabalhador agora só vai fazer uma parte, que é o que está no nosso penúltimo item. Cada trabalhador se ocupava de apenas uma tarefa no processo produtivo. Ele perdeu, então, o domínio sobre a produção do artefato, como tinha no artesanato. O produto ele faz tudo sozinho no artesanato. Agora não mais. O trabalhador vai se especializar numa parte. Repara aí como muda, então. O negociante reúne várias pessoas numa oficina, cada trabalhador faz uma parte específica daquele produto, então a produção ficou mais rápida. A manufatura ajudou a aumentar a produção de mercadorias. Então agora você tem muito mais produtos para vender. Muito mais. Então, a manufatura é uma evolução no sentido da rapidez da produção de mercadorias. Produz mais mercadorias em tempo mais rápido agora. Então, consegue gerar mais lucro para quem? Para o negociante. Olha o último item. O lucro da venda ficava com o negociante, o dono do negócio. Que é aquele cara que a gente viu nas últimas aulas da Inglaterra, o burguês. Um membro da burguesia, esse negociante que vendia mercadorias, esse cara passa a ser quem mais vai lucrar com as manufaturas. O lucro é dele e ele combina um salário para pagar para o trabalhador. O trabalhador deixou de ser, então a pessoa deixou de ser artesão e passou a ser trabalhador. Como que o negociante achava pessoas para fazer isso? Na Inglaterra, tinha um jeito muito mais fácil por acontecimentos anteriores. Lembra dos cercamentos que começaram no final do governo de Elizabeth I? Esses cercamentos causaram êxodo rural, lembra? Sai trabalhador da área rural, porque as terras foram cercadas pelo dono, e as pessoas que estavam lá plantando o suficiente para comer, passaram a procurar empregos, principalmente nas cidades. E eles se ofereciam para trabalhar por qualquer salário, pela necessidade de comer, de alimentar a família, de continuar vivendo. Então, os burgueses se aproveitam dessa situação. Pessoas aceitando trabalhar por baixos salários. Então, o lucro do negociante, do dono do negócio todo, é muito maior, porque ele vai pagar baixos salários para os trabalhadores. Havia leis que protegiam os trabalhadores? Nesse começo, não, porque lembra, quem faz as leis na Inglaterra era o parlamento. Parlamento dominado pela burguesia e pela gentry. Lembra a importância de lembrar quem domina o parlamento, que a gente tanto falou nas duas últimas aulas. Ok? Então, existe uma figura nova aí, o patrão, o dono do negócio, o dono do meio de produção. O trabalhador passa a ser mais uma parte da produção, não mais dominar tudo sozinho. Então, ó, manufatura, características dela, eu preciso que você lembre dessas 5 principalmente. 5 básicas que você vai ter que lembrar. Falou em manufatura, lembra dessas 5. Primeira característica básica, especialização do trabalho. Se antes o artesão domina todas as etapas de produção, agora a minha função é pintar. Eu vou me especializar em pintar tal produto. A minha função é costurar tal parte do produto. Eu vou me especializar em costurar. A minha função é colar, é recortar o tecido, é pensar o produto. Eu vou me especializar naquilo. Então repara como fica muito mais fácil eu ensinar o trabalho para os outros.
Se você que já tem um parente, amigo, como a gente falou no começo da aula, que trabalha com artesanato e você já tentou aprender, ou você que já faz quando estava aprendendo, lembra como era difícil? Porque você tem que fazer todas as etapas da produção no artesanato. Na manufatura ficou diferente. É mais fácil ensinar. Por quê? Você vai ter que aprender a fazer aquela parte. Você precisa pintar, precisa costurar, precisa fazer só aquilo. Então eu consigo ensinar uma pessoa mais facilmente. Ó, você vai pintar desse jeito, fazendo assim. Acabou. Então é um trabalho mais fácil de ser ensinado. Então eu consigo colocar mais trabalhadores ainda produzindo. Se eu tenho mais trabalhadores, tenho mais produção. Olha a Inglaterra vendendo mais para todo mundo então. Tá? Segundo, produção em série. Como não é uma única pessoa que produz, eu tenho que padronizar, criar um padrão. Então esse meu produto, ele vai ser feito dessa maneira sempre, para que cada pessoa da linha de produção faça a sua parzinha e o produto saia igual no final. Produção em série quer dizer isso, os produtos ficam iguais. Uma mesma série de produtos todos iguais. Então a produção ficou em série. Esquece a ideia de esse produto é único, só eu tenho no mundo porque é um produto artesanal. Na manufatura não, os produtos são iguais. A maior capacidade produtiva e de venda. Tem mais gente produzindo, as pessoas produzindo mais rápido porque cada um só faz uma parte do trabalho, então produz muito mais, tem muito mais mercadorias para serem vendidas. Se tem mais mercadoria para ser vendida, essa mercadoria fica mais barata para ser vendida. Porque eu produzo muito mais rápido. Então aumentam também as vendas. Então o país, o lugar que tiver mais comerciantes, mais gente vendendo esses produtos, isso vai gerar maior número de vendas, mais impostos para o governo. Esses governos também vão enriquecer muito mais. Olha a Inglaterra se destacando aí dos outros. A burguesia conseguiu ampliar a concentração de renda. O que é concentração de renda? A maior parte do dinheiro passou a ficar com a burguesia. E lembra, os donos dos meios de produção. Esses burgueses que lá no começo, desde o governo da Elizabeth, estão vendendo mais mercadorias, se especializando em vender o que a gentry produz lá no campo, agora eles são os negociantes, cada vez mais o dinheiro está com eles. E o dinheiro não está na população, não está com o povão que trabalha, lembra que eles estão aceitando trabalhar por baixos salários. Então o lucro da venda está ficando com o negociante, com o dono do negócio, com o patrão, enquanto o trabalhador está com um salário sempre muito baixo, só o suficiente para sobreviver. Resultado disso está aqui. Concentrou a renda, concentrou o dinheiro com os mais ricos, com os donos dos negócios. Essa concentração, então, foi devido ao aumento do volume produtivo e o controle do lucro. Quem vende é o burguês, o dono do negócio, o membro da burguesia. Ele controla o lucro. Ele determina quanto que o trabalhador vai receber. Então, ele é o dono do lucro. O trabalhador agora não tinha mais o controle da produção. Esquece. O controle da produção agora é do dono do negócio. O trabalhador, ele vai fazer aquela etapa. Ele não controla mais toda a produção. Quando vai ficar pronto esse produto? Como que ele vai ficar no final? O trabalhador não sabe mais. No artesanato ele sabia porque ele faz tudo sozinho. Na manufatura, não. Ele faz uma etapa. Isso chama manufatura, então. Uma etapa só do trabalho, ele se especializou naquilo. Continuando, eu vou precisar agora de vocês. Quem está com o livro aberto, vai lá na página 41 do seu livro. Isso, aí ficou mais fácil. Na página 41 do seu livro, você vai abrir, tem uma imagem lá para você analisar ela e responder as questões que estão embaixo da imagem. Corre lá, abre o livro lá, todo mundo. Quem está na internet, quem está na TV aberta, quem está no aplicativo, corre abrir o seu livro na página 41. Ah, professor, mas eu ainda não tenho livro, não recebi o livro, e agora? Não sei onde está meu livro, e agora o que eu faço? Que tarefa é essa que eu vou fazer? Então, todo mundo, página 41 do livro, eu ajudo quem está sem o livro. Olha aqui a imagem da página 41. Deixa eu tirar ele daqui, vai ficar mais fácil para vocês. Isso, olha aí. Página 41 do seu livro. Está aí a imagem da página 41. Você tem uma imagem para analisar e você tem que responder aquelas questões ali embaixo. As questões são colocadas, ó. Quais são os grupos sociais representados na cena? Repara, tem um relógio, tem um reloginho aqui. E repara que está escrito no livro appliqueurs, les appliqueurs, e tem um 8 escrito horas aqui. E daí tem dois grupos aqui de pessoas.
A pergunta é, quais são os grupos sociais representados? Quem está desse lado da imagem e quem está desse lado da imagem? Como você chegou a essa conclusão? Como é que você sabe que tipo de gente é essa e que tipo de gente que é essa? O que eles estão fazendo, essas pessoas? Você conseguiu perceber o que elas estão fazendo nessa imagem? No interior do relógio, em vez de números, vemos as letras que juntas formam a palavra apliqueira. A seguir, vê-se escrito les 8 heures, às 8 horas. Qual será o significado da frase apliqueira les 8 heures? Qual que é o significado será dessa frase? Ah, eu não falo inglês, eu não falo francês, eu não falo espanhol, eu não falo outra língua. E agora? O que será que significa essa frase? Mesmo assim, tenta entender pelo conjunto da imagem. Observando o cartaz, é possível saber em que contexto foi produzido? Você vai fazer essa tarefa no caderno agora. Vou te dar um tempinho aí para você dar uma olhada, analisar a imagem e para você ir fazendo. Tá? No caderno, não precisa entregar para o seu professor essa tarefa. Fica tranquilo, deixa ela no caderno, copia ela, letra A, coloca no seu caderno. Página 41 do livro, exercício de leitura. Leitura escrita em história, coloca lá a letra A, copia a letra A. Quais são os grupos sociais representados na cena? Responde embaixo, copia a próxima, responde. Não é muito difícil. Vai lá. Vou te dar um tempinho para você analisar, olhar e daí a gente volta. Quem está com um livro em casa é muito mais fácil olhar até pelo livro, daí não precisa ficar olhando essa tela. Você consegue achar no livro lá e consegue ver mais fácil. Repare, é um cartaz francês. Esse cartaz é de 1914, mas ele vai falar bastante sobre essa nossa manufatura, esse início. Pensa bem sobre o que a gente falou na aula de hoje. Você vai responder essas questões pensando nessa nossa aula de hoje. Sobre essa diferença entre artesanato, manufatura e essa troca no início, lá, essa mudança do artesanato para manufatura. Deu tempo de analisar bem, ver bem. Quem está com o livro é muito mais fácil, consegue ver melhor a imagem. Então, agora que você conseguiu analisar bem essa imagem, fica tranquilo, você vai ter um tempinho até a nossa próxima aula. A gente vai abrir nossa próxima aula corrigindo essa tarefinha junto com você. Faz ela, não é difícil, e a gente abre a próxima aula falando dessa tarefa. Tá? Não vamos corrigir na aula de hoje para dar um tempinho. São 5 questões, é um tempinho para você responder. Responde no caderno. Na volta às aulas o professor vai dar uma olhada nesse material, como você respondeu. A gente vai corrigir na próxima aula, então tenta fazer certinho aí também junto para você conseguir acertar. Ó, pra gente fechar, na aula de hoje, você aprendeu que o ser humano recorre ao artesanato como uma forma de trabalho e produção de mercadorias desde os tempos mais remotos. Desde a pré-história, o ser humano usa o artesanato para transformar coisas da natureza em produtos para o seu uso. Isso é artesanato. No artesanato, o artesão tem o controle total do processo de produção, do processo produtivo. É o artesão quem comanda, quem controla. Aí fica melhor para você. Então, no artesanato, você, ou o artesão, quem trabalha, sabe de todas as etapas de produção. Muda para manufatura. A manufatura aumentou a produção de mercadorias com linha de produção e a especialização do trabalhador. Então ela passou a ter vários trabalhadores reunidos num lugar. Esses trabalhadores se especializaram em fazer uma parte daquele produto, faz sua parte, passa para o próximo, que vai fazer a parte dele, passa para o próximo, e só lá no final o produto vai sair pronto. Então você tem várias etapas de produção aí, e cada trabalhador se especializando numa etapa. Isso aumentou a produção de mercadorias. Se aumentou a produção, os preços ficam mais baixos e mais pessoas têm acesso àquele produto. E entra o último item que você aprendeu na aula de hoje, surgiu a figura do negociante, o patrão, o dono do meio de produção.
Ele que é o dono da oficina, ele que é o dono das ferramentas, da matéria-prima, do lucro e vai ser o dono até do tempo. Ele é o cara que vai dizer para você, tem que entrar tal hora no trabalho, sair tal hora, essa figura do negociante, esse patrão. No artesanato, quem determina o tempo é o próprio artesão. Já na manufatura, quem determina tudo isso é o patrão, o dono do meio de produção. O trabalhador se especializou em trabalhar e fazer a sua função ali dentro. É isso aprendendo na aula de hoje. Lembrando, se você quiser falar comigo, você pode também tirar dúvidas comigo, conversar, não entendeu direito isso, tirar uma dúvida ou outra. Tem mais uma ferramenta para você. Você pode me chamar lá nas redes sociais, lá no Instagram, por exemplo, e você pode me chamar, tá aí na sua telinha, @profmarlon no Instagram. Lembrando, como a gente falou na primeira aula, você pode me chamar tranquilo e tirar as dúvidas. Ah, não quero perguntar por aí, vou esperar o professor vir então depois na sala de aula. Tira as dúvidas com ele também, ok? A gente volta na nossa próxima aula para continuar. Revolução Industrial, capítulo 3 do seu livro. Acompanha lá. Tchau, até a próxima.